Salvo? A princípio, sim, estão todas lá no canal. Eu só não sei exatamente o título, mas deve ter a ver com as coisas que a gente estudou, né? Tipo, equação do primeiro grau, matemática básica. Tá lá com esses nomes, beleza? Postei muita Tá. aula essa semana aí, então daí ficou meio perdido lá no meio das coisas. Anyway, estamos vendo então equação de segundo grau. Eu acredito ainda que tem muita coisa para ver de equação de segundo grau, mas não dá para a gente perder muito tempo, porque tem muita matéria. Eu acho que a gente tem que já ir para um outro tipo de função. O resto de equações de segundo grau tu pode estudar por conta. A gente pode estudar agora função exponencial. Então, a função exponencial, ela serve para descrever crescimentos, como o próprio nome diz, exponenciais. Crescimentos ou decrescimentos, né? Importante é que sejam variações abruptas. E, de modo geral, está associado com uma multiplicação. Por exemplo, o crescimento está associado diretamente com uma multiplicação, né? Diferente daquilo que a gente estudou na nossa primeira aula lá, sobre, por exemplo, o preço do táxi, né? Que somava 2,50 na conta a cada quilômetro andado. Então era uma soma. Agora aqui não, aqui é uma multiplicação. Tendo em vista isso, por exemplo, aqui no número de bactérias, né? Tu tem uma inicialmente, ela se duplica, cada uma se duplica, e assim sucessivamente. Então, duplicar, né? Tem a ver com multiplicar por 2. Acontece que para resolver a função exponencial, a gente precisa saber bem propriedades de exponenciais. Propriedades de potência, melhor dizendo. Aqui nós temos algumas propriedades, por exemplo, né, que são importantes que você decore. Vou até colar isso aí na nossa conversa. Muito bem. Então, tendo em vista isso, a elevado a zero é 1, a elevado a 1 é a elevado a n você tem que repetir a multiplicação de a por ele mesmo n vezes, e a elevado a menos n é 1 sobre a n. Essas propriedades parecem uma coisa meio solta assim, falando desse jeito, mas elas aparecem com muita frequência nas contas. Então, quando aparecer, a gente vai usar. Ó, aqui, ó, como que funcionam os exponenciais. Por exemplo, menos 2 elevado a 3. Veja que o menos 2 está num parênteses. Então, ele repete o menos 2 3 vezes. Aí você multiplica, dá menos 8. Agora, se fosse elevado a 4, multiplicaria mais um menos 2 aqui na resposta anterior e dá 16. Perceba que o 3 é ímpar e a resposta ficou negativa. Quando o número no expoente for par, a resposta fica positiva. Ok? Isso é Ok. bem importante. Função exponencial é isso, essa potência. Não. Isso aqui é Não, né? para começar a entender. Tá. A função envolve muito mais coisa. Beleza? Então, por hora aqui, para começar a fazer as contas, né? É isso. Que mais? 8 elevado a 1 é 8. Menos dois. Ou seja, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, né? Resumidamente. 7 elevado a 0 é 1. Qualquer número elevado a 0 é 1. Qualquer coisa, pode ser até uma letra. Qualquer coisa elevada a 0 dá 1. Menos 5 elevado a 0, né? Também. Agora veja aqui, né? 4 elevado a menos 2. Nós temos um expoente negativo. A necessidade, ou melhor dizendo assim, a possibilidade é que a gente possa pegar e jogar o 4 para baixo. Tá vendo? A gente pode fazer isso. É uma possibilidade que a gente tem aqui. Tudo que eu estou mostrando são possibilidades, né? Se você tem que manipular suas contas, é importante que você saiba todas essas ferramentas aí para
que no momento que você precise, você vai fazer isso aí, né? Então, pode ser que às vezes é melhor trabalhar simplesmente com 4 elevado a menos 2 mesmo, né? Mas às vezes você não quer um expoente negativo. Daí é melhor passar para a parte de baixo. Muito bem. Aqui, ó, uma outra situação de tem expoente negativo, só que dessa vez já é uma fração. Daí, você pode simplesmente inverter a fração. Era 7 terços, virou, ó, o 3 ao quadrado sobre o 7 ao quadrado. Inverteu. Ajuda bastante saber essas técnicas para agilizar as contas. Então, aqui tem mais um monte de propriedades, né? De novo, isso aqui ainda também não é a função exponencial, né? Isso aqui são só coisas que você tem que decorar para lidar com essas propriedades, para lidar com essa função. Daí tem um detalhe. Essas propriedades, elas aparecem muito quando a gente está trabalhando com derivadas também. Então, não dá para fugir delas. Toda hora a gente está usando propriedade de potência. Tem que saber todas de cor, é que nem decorar a regra de gramática, assim. Eu dei uma revisadinha nisso quando eu estava vendo o pré-cálculo aqui do Stewart. Eu Ah, dei uma revisada. pode crer. Então, é isso aí, é importante mesmo. Tu deve ter visto lá que aparece bastante, né? Show de bola. Hum, agora aqui, perceba, multiplicação de bases iguais, você soma o expoente. Divisão de bases iguais, diminui o expoente de baixo. Potência de potência, multiplicam-se as potências. Se você tem a multiplicação de duas bases, A vezes B, e ambas estão, ou melhor, e está tudo elevado a N, você pode deixar ambas assim elevadas a N separadamente. Daí você pode estar me perguntando, eu tenho que fazer isso sempre? Não, não precisa fazer isso sempre. Você vai fazer essas coisas quando for importante, quando for necessário, ok? Você nem sempre precisa. Às vezes não precisa, às vezes assim tá ótimo. Matemática é assim, né? A gente pode ler lá da esquerda para a direita como da direita para a esquerda. Se fosse um árabe lendo essa frase aqui, ele leria ao contrário, assim, japonês, sei lá. Porque às vezes a gente tá com o bicho desse jeito e precisa reescrever ele assim. Então é importante você saber essas igualdades, ok? E a mesma coisa serve para divisão. Eu vou copiar essa listinha e vou colar ali no teu zap. Muito bem. E eu não vou ficar falando muito também, porque infelizmente aqui o negócio é brabo, né? Se eu ficar só falando, a turma não põe a mão na massa, parece fácil falando, chega na hora. Então, eu só vou falar um pouquinho mais uns exemplos aqui, né? Veja só. Bases iguais, soma os expoentes. Divisão de bases iguais diminuiu o de baixo, mas não tem embaixo aqui, professor? É, o segundo, então, né? O que vem depois, vamos dizer assim. Beleza? Sempre diminui o que vem depois. Mas ele é maior aqui o que vem depois. Não tem problema nenhum. A resposta vai dar negativa. Tranquilo. Não tem problema nenhum. Número negativo já foi a época de a gente ter medo dele. Potência de potência, multiplicam essas potências. Aqui, como você pode ver, tem duas coisas multiplicadas, está tudo elevado a 3. Você pode fazer a elevação separadamente, dá para reescrever desse jeito. E aqui é a mesma coisa. Está elevado a 2, você eleva a 2 os cara de cima e o de baixo. Desse jeito. Essa é a página 255, certo? Vamos fazer uns exercícios. Eu vou fazer esses três últimos aqui. Vamos lá. A gente quer simplificar isso aqui o máximo possível, tá bom? Então, bora lá, Luiz. Primeira coisa, eu vi que está negativo, já posso inverter. Elevado a 3. E agora eu levo cada um deles a 3. 5 elevado a 3 é 125. 2 elevado a 3 é 8. Aqui, números parecidos, né? Parece que só trocou o sinal. De fato,
a conta vai ser toda a mesma, mas no final vai dar a mesma resposta, só que negativa. Ah, e com detalhe, né? Não, não tem detalhe nenhum, é só isso mesmo. Porque é tudo a mesma coisa, só mudou o sinal. E 3 é um número ímpar. Então a gente sabe que quando o número é ímpar, mantém o sinal que está aqui dentro. Se fosse um número par, 2, 4, 6, 8, a resposta ficaria positiva. Beleza? Certo. Decoreba. E aqui, o que está rolando? É um número negativo? Muito bem. Primeiramente, vamos lidar com esse expoente aqui negativo. Ou seja, vamos jogar todo mundo para baixo. Agora eu posso fazer 1 ao cubo menos 2 ao cubo. 1 ao cubo é 1. 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Menos 2 ao cubo? Bem, 2 ao cubo é 8. Como está negativo, menos 8. Pronto. Beleza? Todas as técnicas tem que tomar bastante cuidado com o sinal, com as inversões, etc. Mas não tem muito o que enrolar, né? É uma questão de prática, né? É que nem saber multiplicar, somar, né? É uma questão de fazer bastante com prática e tal, né? Daí vai decorando. Por hora aqui, temos que fazer uns exercícios. Eu vou te pedir para fazer esses outros três aqui, que são bem parecidos. Basicamente, só mudou o número, né? Em vez de 2 quintos, é o contrário. Beleza? É, Beleza. isso. Eu vou, então, jogar isso aí no Zap e tente fazer. Desenvolva, assim, as ideias, vai fazendo passo a passo, se precisar para chegar na resposta, e me envia, beleza? Beleza. Dois.
E aí, como é que vão as continhas? Olha, a primeira é 1/25. Agora a segunda já tá complicada aqui. Eu fiz um exemplo bem parecido. Eu não te mandei, então olha Tem aí o que eu que. fiz. Tentar fazer semelhante. Ah, tá. É só inverter. Tem que inverter, né? É, Quando tem o negativo, aí inverte. Tá. Não, então vai dar 4/25, né? Negativo. Deixa eu ver. No caso, ao quadrado, é 5. Isso, 4/25, né? E a, e a R é a mesma coisa, então vai dar -4/25, né? não, Então, não. 5 por O que que eu 4. falei sobre índice, sobre expoentes pares, velho? Se o expoente é par, sempre fica positivo, né? 2 é par, certo? Ah, então vai dar o mesmo? Vai dar o mesmo? Os dois vão dar 4/25. Sim, maravilha. Agora, É, é meio complicadinho de entender esse negócio. Ai. vamos fazer uma de verdade agora. Essa F aqui. Ele quer que a gente simplifique, como você pode ver, tem um monte de letras, dá para cortar essas letras, né? Existem várias formas de começar esse problema. Vamos ver o que a gente pode fazer. Por exemplo, esse 2 aqui, de cima desse, pode agir sobre todo mundo. Então vai ficar 2 ao quadrado, P ao quadrado. E esse aqui que já está ao quadrado? Potência de potência multiplicam-se as potências. Como está negativo, tem que inverter. Então esses caras vão para cima, esses caras vão para baixo. O ao quadrado, V2 vezes 2. 4 ao quadrado, P2 vezes 2, Q2. Agora, a gente pode simplificar algumas coisas primeiro, ou a gente pode primeiro fazer essas multiplicações, depois simplificar. É sempre uma questão de o quão fácil é para a pessoa fazer isso. Eu vou fazer então bem passo a passo. 4, P ao quadrado, Q a quarta, U ao quadrado, V quarta, U a quarta, V ao quadrado, vezes 6, P quarta, Q ao quadrado. Então você pode cortar aqui, cortar aqui com aqui, esse com esse. Vai cortar um pouquinho, vai virar 2, né? Tem que deixar isso bem claro. E também vira 2, é claro. Esse aqui corta com esse, também vira 2. E esse 4 corta com esse 16 aqui, vira 4. Então, sobrou só em cima esse Q ao quadrado, V ao quadrado. Vamos jogar esse 4 para frente. Se você parar para pensar, 4 é 2 ao quadrado, né? U ao quadrado e P ao quadrado. Agora, como está todo mundo ao quadrado, eu posso até fazer uma frescurinha, vai ficar assim. Então,
eu acredito que essa seja a forma mais bonitinha de reescrever esse negócio aí, ok? É, Ah, ok. bem, de novo, tem coisa bem pior que isso. Vamos lá. Vou pôr uma parecida para ti. Deixa eu pôr uma parecida. Bem, você sabe as propriedades, eu te mandei no WhatsApp. Você já entendeu que a lógica aqui mais interessante é cortar e tal. Então, a ideia é essa, beleza? Beleza, para resolver esse aí, né? Exatamente, tem bastante coisa para cortar aqui. Lembre-se que é uma divisão, né? Então, divisão de fração, tu sabe, né? Se tu tem uma divisão de fração, tipo AB dividido por CD, é a mesma coisa que AB vezes DC. Me ajuda, ok? Então, eventualmente você pode também inverter esse cara. Regra de três? Não, eu tô só invertendo esse cara aqui, né? Ó, que era CD virou DC. Tu vai multiplicar de cima com de cima, de baixo com de baixo, né? Que nem eu fiz aqui, certo? Esses caras ficaram do ladinho desses, né? Olha só. Então eles, aqui estão esses. Então, do ladinho do outro. Aqui você não pode fazer isso, né? Porque tem uma divisão. Então eu te mostrei o que fazer. E é pegar e inverter esse cara aqui. Porque numa divisão de frações, que é o caso, uma divisão de frações, você pode pegar a segunda fração e inverter, transformando o que era uma divisão uma multiplicação, tá vendo? Daí, como virou uma multiplicação igual ao meu caso aqui, você vai conseguir fazer as coisas igual no meu caso ali. Beleza? Tá bom, vou tentar aqui.
Ah, 7. Acho que eu consegui, hein, professor? Show, manda aí. Só que não. Quer dizer, já mandei. Você elevou. Ah, não, faltou negativo. Ah, o. Peraí. É, tá certinho. Certinho, certinho. 3, 4. A menos que tenha perdido alguma coisa. Não, tá tudo certo. Eu, particularmente, não vi nada errado ali na sua resolução. Beleza? Beleza. Então, beleza. Show de bola. Essa é a parte, vamos dizer assim, introdutória dessa função. Amanhã, de fato, a gente vai ver a função em si, não as propriedades para poder trabalhar com ela. Beleza? Amanhã não, né? Beleza. A nossa próxima aula é quarta. Quarta meio-dia. Quarta, Quarta, meio-dia. meio-dia e quarta às 3 também, né? Aula dupla, então. É, meio-dia às 3, beleza? Beleza. Aí, professor, você só me passa ali o caminho para eu chegar